Pois então, o que fazem uma escritora, um jornalista e um economista no episódio de hoje de Um Pouco Mais de Azul, dedicado à palavra churdir e albergado pelo Jornal Público no seu online? Rita Taborda Duarte fala-nos da resistência das palavras, passa pelo mirandês e vai até um livro que lembra a restrição das fronteiras na Alemanha de hoje. Fernando Alves encruzilhou-se numas palavras cruzadas e vamos ver como se desenvencilha. E eu falarei da guerra, do orçamento de Estado e também da crise da democracia. Regressada de uns dias em Miranda do Douro, a poeta Rita Taborda Duarte quis saber de Francisco Louçã e deste vosso conviva se estaríamos prontos a churdir com razoável desenvoltura em prol do podcast que a partir de hoje é acolhido sob o chapéu de um jornal respeitado. Obviamente, não nos damos por fracos. Pela minha parte, aplaudo vivamente. Escutei pela primeira vez a palavra da boca de Paulo Freixinho, cruciverbalista de mérito, quando o convidei, já há muitos anos, para uma conversa na rádio. Churdir é a palavra preferida de Freixinho, que por ela espadeirou na eleição de Palavra do Ano há uma década precisa. A palavra ganhou raízes na Galiza e nas terras de Miranda, e não obstante colher do vento e do uso uma relativa polissemia, incita-nos, em primeira instância, a fazermos pela vida, a darmos o litro. Foi isto que Rita nos trouxe de Miranda e não uma posta, um adufe, um disco dos Galandunga Lundaina ou uma capa de honras. Rita trouxe-nos um repto, desafio com 5 letras. Aceite o repto, dei comigo a tentar montar um exercício de palavras cruzadas. Num primeiro momento, tratei de lançar em linhas horizontais uma palavra mais extensa, na qual pudessem entroncar outras verticalmente. Aí vai. Apelido de titular de altíssimo ministério, necessitado de ajuda urgente dos assessores quanto ao injustificado início de frases pelo infinitivo pessoal. Exemplo, dizer ainda que, e quanto à utilização correta de verbos copulativos, como o verbo ser. 10 letras. Aí vai outra. Cavalheiro ministerial que, estando apeado e sem rocinante, se imaginou alçado a cavaleiro da triste figura, vislumbrando os moinhos do campo de Criptana na Praça Forte de Olivença. 4 letras. O noticiário avulso oferece pano para mangas quando se trata de cruzar a fala e a proposta mais rasteiras ao nível dos calcanhares, do bate-papo e da cavaqueira política com o desidrato nobre de discursos que aspirem a alguma elevação, como o recente de Guterres, alertando-nos no Dia Internacional da Paz para o catálogo de miséria humana com que nestes dias o mundo se confronta. Usando esta matéria-prima, é difícil evitarmos que tais palavras cruzadas se transformem, entrelaçando-se em encruzilhadas. Temendo que as inesperadas, obscuras, tumultuosas, novas palavras que vamos escolhendo do ar, da leitura, da teia audiovisual, das praças raianas, nos armadilhem, deixo a Freixinho o que é de Freixinho. E proponho que regressemos ao início, ao formidável reencontro com cada palavra que andava de nós perdida. À luminosa descoberta de outras palavras nunca suspeitadas. Demoremo-nos em cada nova palavra, provemo-la, por mais que a sua carapaça dificulte a decifração. Por vezes, muitas vezes, não é tarefa fácil. Por isso, também neste combate corpo a corpo com a palavra, na sua dimensão estética e ética, é preciso churdir.
O primeiro tema de que vos quero falar é a evolução da guerra, na verdade das guerras. E há 3 guerras, pelo menos, há muitos outros conflitos, mas há 3 guerras, mais do que todas, que têm captado a nossa imaginação pelo horror, pela dimensão do horror que representam. A primeira tem sido, nos últimos 31 meses, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Produziu já, segundo os cálculos das Nações Unidas, cerca de 12 mil mortos entre população civil. Não se tem a menor ideia de quantos entre os militares. Podem ser algumas centenas de milhares do lado ucraniano e do lado russo. A Segunda Guerra, que tem provocado uma enorme tensão, vou falar dela com um pouco mais de detalhe, é a invasão de Gaza no último ano, vai fazer um ano daqui a poucos dias. 40 mil mortos, cerca de 80% dos edifícios destruídos, e agora vai-se começando a concretizar a ameaça de uma ocupação, de uma nova forma de ocupação colonial por parte de Netanyahu e do seu governo, das suas tropas. Há, no entanto, uma terceira guerra sobre a qual, em pequeno parênteses, vos queria chamar a atenção, que é a Guerra do Sudão. O Sudão tem sido uma das regiões mais sacrificadas do planeta. Entre 1995 e 2005, naqueles 10 anos, a guerra civil e a fome matou 2,5 milhões de pessoas. E o relançamento da guerra civil nos últimos meses pode provocar, segundo as Nações Unidas, a pior crise de fome dos últimos 40 anos, ou seja, pior ainda do que aconteceu no final do século XX e no princípio do século XXI na mesma região. Só na sua capital morreram 150 mil pessoas em função dos morticínios provocados pelas duas partes do conflito. Dessa guerra tem-se ouvido menos, é uma das tragédias de África, a destruição e o silêncio. É, no entanto, sobre a guerra de Gaza que queria continuar a falar-vos, como tenho feito noutros episódios deste podcast. Esta guerra tem duas particularidades que vão ficando mais claras e que são, na verdade, as mais ameaçadoras. A primeira é a escalada. Depois do ataque a Gaza, depois da ofensiva sobre a Cisjordânia, nomeadamente reduzindo a sua liberdade, os escritórios da Al Jazeera foram fechados pelas tropas de Israel, ataques sucessivos de colonos têm vindo a martirizar algumas das aldeias da Cisjordânia e a pressão militar e política sobre o conjunto do território é cada vez mais ofensiva. Mas há uma segunda forma da escalada, que é o início do conflito no Líbano, ou seja, ou pelo menos o aumento do conflito no Líbano, com bombardeamentos sistemáticos, os piores dos últimos 20 anos, que podem pronunciar uma ofensiva militar terrestre. Na verdade, nenhum dos objetivos de Netanyahu, destruir o Hezbollah, contê-lo nas suas fronteiras, fazer recuar as suas capacidades militares, nenhum desses objetivos se pode alcançar jamais sem uma ofensiva terrestre. E ela parece ser uma das equações possíveis neste contexto. Mas se a escalada militar, o alargamento da guerra nas suas fronteiras, é uma das ameaças mais candentes deste conflito, a segunda, mais importante ainda, é o esforço de Netanyahu para criar uma guerra total. Netanyahu, por duas razões, porque quer surdir-se, quer safar-se neste contexto das acusações de corrupção que impendem sobre ele em tribunal em Israel e, portanto, prolongar a guerra é criar um estado de exceção absoluto que o protege de qualquer capacidade dos seus adversários, opositores ou até da justiça de o alcançar. Portanto, ele defende-se a si próprio, mas ao mesmo tempo, ao querer uma guerra total nas fronteiras de Israel e, eventualmente, chegando ao Irão, que tem uma implicação direta com o Hezbollah, o que Netanyahu pretende é uma guerra alargada, uma guerra total. É o extermínio da população palestiniana, é o extermínio ou o medo criado com uma fronteira de Israel, mas é também uma guerra total, o que seria o caso de um conflito aberto com o Irão, ou para o qual procura arrastá-lo. O efeito de uma guerra deste tipo é destruição, é genocídio, é massacre, é impiedade, é crueldade absoluta, mas é também mudar o povo.
o povo de Israel está a ser mudado por esta guerra. E, naturalmente, os povos vizinhos também. Porque a guerra, uma guerra imperial como esta, uma guerra em que o adversário é animalizado e deve ser destruído sem qualquer piedade, cria uma cultura bélica, uma cultura da morte que vai sendo dominante em Israel. Há, no entanto, como se viram, grandes manifestações, tem havido grandes protestos, centenas de milhares de pessoas que exigem um acordo de paz para a libertação dos reféns. Mas para o conjunto da população, a guerra é a guerra. E a transformação do sangue e da destruição no hino daquele povo, na cultura daquele povo, é um caminho sem regresso, como se viu, aliás, no que os nazis fizeram na Alemanha a partir de 1933, até ao desencadear da Segunda Guerra Mundial, 6 anos depois. As guerras são preparadas, são montadas, são organizadas, são argumentadas por este escalar do argumento da destruição. E, na verdade, é isso que estamos a viver, em outra escala também, no contexto da Europa. No contexto do mundo, se quisermos. A ideia de que a guerra é a solução para as ameaças, para as dificuldades ou para os medos em cada povo, vai se instalando lentamente no nosso cotidiano. Claro que isso faz de Israel um Estado pária. É bem dizer, o Estado mais perigoso do planeta. Não são os talibãs, é Israel. Netanyahu é o homem mais perigoso do planeta porque quer alastrar esta guerra. A Europa, os Estados Unidos e os seus aliados têm permitido fazê-lo e, na verdade, estão encaminhados nesta mesma senda da guerra. O segundo tema de que vos quero falar é a preparação do Orçamento de Estado e esta ameaça, este nevoeiro sobre a crise política que pode vir. O domingo passado foi cheio de episódios rocambolescos. Ficámos a saber de um comunicado do Primeiro-Ministro a acusar o Partido Socialista, uma resposta imediatíssima do Partido Socialista, chamando ao comunicado anterior provocação, e apesar de tudo, resulta deste conflito a marcação de uma reunião. Houve outras reuniões secretas, veio-se a saber entretanto, ou seja, há uma espécie de comédia montada em torno da preparação do orçamento. Há 3 factos ou 3 tópicos que vale a pena sublinhar a este respeito. Primeiro, o que é que esta farsa demonstra? Demonstra que os seus principais protagonistas temem a opinião pública. Na verdade, ninguém sabe qual é o orçamento. O governo está a prepará-lo, naturalmente conhece-o, e tem a decisão sobre as suas escolhas. Mas há alguém no Partido Socialista, nos partidos de esquerda, nos partidos de direita, de extrema-direita, onde seja, alguém conhece o orçamento? Ninguém. Estamos a discutir tempestade que parece um copo d'água, na verdade é um caso político fundamental, mas ninguém conhece o orçamento, cuja aprovação ou reprovação está a ser discutida. Sabe-se de algumas das suas medidas, no entanto. O IRS jovem, que é uma operação com um enorme custo financeiro e com uma grande desigualdade, porque só vai beneficiar, e muito, os poucos jovens que, ganhando muito, deixariam de pagar essa margem do imposto, não alterando em nada a vida da grande maior parte dos jovens. Tem, no entanto, um efeito político sobre o eleitorado da direita tradicional, alguma coisa do Chega, e sobre o eleitorado da Iniciativa Liberal, é um programa eleitoral. Sobre o IRC, a redução do custo fiscal para as grandes empresas, isso tem, evidentemente, um caudal de simpatia entre a direita, porventura mesmo entre alguns dos apoiantes do Partido Socialista e certamente também da Iniciativa Liberal. 2 medidas que têm um efeito de cálculo duvidoso, mas certamente de grande montante sobre as contas orçamentais, mas têm um efeito político muito claro. É isso que se sabe do orçamento. Portanto, temendo o efeito da opinião pública, discute-se a aprovação ou não do orçamento, que só alguém o conhece, que é o Governo, e que, aliás, o mantém em segredo porque não o publicou ainda, como seria de esperar. Segundo aspecto, este orçamento, que é desconhecido e cuja aprovação ou reprovação parece ser o critério para a abertura de uma crise política, é apresentado como um destino nacional.
Sem ele o país não sobrevive. Bom, Portugal já viveu duodécimos durante quase 6 meses e não se sentiu nenhuma das dificuldades que o governo de então, que tinha utilizado este argumento, o governo de António Costa, tinha anunciado ao país. Catástrofe! Nada aconteceu. O país sobreviveu, aliás, os orçamentos são de dimensão suficiente para que a sua programação em duodécimos não altere muito das contas correntes e da atividade do Estado e até permita uma margem de manobra significativa, pelo menos igual à do ano anterior, mas em todo o caso serão eles os fatores que determinam o bem-estar do país, são eles que determinam o funcionamento do país, assim é argumentado e assim tem vindo a ser dito. Ou dito por outras palavras, o que Montenegro está a fazer a Pedro Nuno Santos é exatamente o mesmo truque que António Costa fez contra a esquerda a propósito da crise orçamental que quis provocar e que lhe deu, aliás, uma maioria absoluta. A criar a percepção de que há um impasse nacional, que há um colapso nacional em potência caso não haja um orçamento e qualquer que ele seja, ele tem que ser aprovado pelas oposições ou pelos outros partidos. Caso contrário, vamos a eleições e queremos o poder total. É isso exatamente que Montenegro está a fazer. Há um terceiro aspecto. É que neste contexto, finalmente, entra Marcelo. Marcelo tinha uma dificuldade. É que, não havendo orçamento, ele tendo tido as duas possibilidades de pedir ao governo que fizesse um segundo orçamento, uma segunda ronda de negociações, no caso de António Costa, preferiu dar-lhe imediatamente a mão, que era o que António Costa queria, e provocar eleições. Portanto, dificilmente poderia deixar de o fazer para favorecer agora Montenegro exatamente no mesmo truque. Se não houver orçamento, em vez de haver um segundo orçamento, ou em vez de haver um reajustamento das prioridades do governo para acomodar um acordo possível com alguns dos partidos, eleições. Montenegro quer uma crise política, Marcelo já anunciou que lhe dará. É claro que Marcelo é o único que parece ter medo destas eleições. São demasiadas eleições para um mandato. São demasiadas crises provocadas por jogos políticos. E o Presidente vai aparecer necessariamente como um responsável ou como um irresponsável neste contexto. Agora, que Montenegro quer eleições, que não haja a menor dúvida. Os próprios termos com que se dirige ao secretário-geral do Partido Socialista, chamando de infantil, procura acirrar a sua oposição e criar uma fronteira impenetrável dentro deste diálogo. Pedro Nuno Santos já tinha anunciado que era praticamente impossível aprovar o orçamento e, portanto, tem uma dificuldade muito grande perante esta chantagem. É certo que o Partido Socialista já o disse, tinham-o feito no passado, mas agora é ele a vítima. E sendo a vítima é muito difícil sair desta armadilha, porque teria que aprovar um orçamento em déficit político ou teria que correr para um confronto em condições que são determinadas pelo governo, em prazos do governo e de discurso do governo. Ou seja, o governo apresentará um orçamento que será o mais eleitoralista possível. Prometerá tudo a todos aqueles de quem quer captar o voto. E apresentará a tragédia orçamental como um roubo às expectativas desses setores sociais aos quais vai pedir o apoio para uma maioria absoluta. Que haja uma maioria absoluta, isso não tem nenhuma hipótese. Significaria simplesmente fazer desaparecer o Chega. E mesmo que esta operação prejudique o Chega, que tem evidentemente muito medo da realização destas eleições, não dá para ter maioria absoluta. Em todo o caso, o aumento da margem do conforto parlamentar de Montenegro é suficiente para o fazer querer eleições. E esse é o contexto em que é muito difícil a Pedro Nuno Santos aceitar esta chantagem. Podemos dizer, pegando no mote do podcast desta semana, que estes vários atores estão a procurar uma forma de surdir as suas alternativas, safar-se na vida, que não sabem bem para onde vão, mas é possível que esta seja a única solução que encontram. Problema: o país está farto. O país está farto. O país
Todos estes agentes políticos, todos estes partidos, PSD no governo, o PS na oposição, o Chega com medo de ser encurralado, todos eles olham para o seu próprio campo. Olham para como mobilizam os votos à direita ou à extrema-direita, ou ao centro, um pouco à esquerda, um pouco à direita, que é a estratégia do Partido Socialista. Olham para o seu campo. Na verdade, há um país por trás disto, que percebe que os subterfúgios, as artimanhas, as malandrices orçamentais, o discurso que varia ao longo dos dias, é sempre um projeto para os próprios atores políticos. Montenegro só pensa em Montenegro. E, portanto, em nome dessa lógica do poder que está fechado em si próprio, a desatenção para os problemas fundamentais da crise da habitação, ou das dificuldades no acesso à saúde, ou da dificuldade de ter professores em carreiras convidativas no ensino público, todas essas dificuldades se vão acentuando numa espécie de pobreza da política que vai criando anticorpos cada vez mais perigosos. E é isso que me vai levar ao terceiro tema, que é a crise da democracia. E então, para concluir a democracia, há uma evidente ameaça para a democracia que resulta de um dos pontos que aqui já tratei e que é bem conhecido de todas as pessoas que estão a assistir a este podcast, a guerra. A guerra não tem recuo. E, portanto, a guerra é uma forma de estado de exceção, limita a liberdade de opinião, limita a liberdade política, limita a liberdade cívica, cria medo na vida das populações. A guerra é a forma mais total da política totalitária. E, portanto, não há democracia quando há uma escalada de guerra. E é nesse contexto cultural que já vivemos hoje em algumas regiões do mundo e se vai estendendo a outras, como bem se sabe. Mas há também dois fatores que queria sublinhar na crise da democracia. Dois fatores que não são novos, mas ganham uma dimensão cada vez mais ameaçadora. Primeiro fator, desvalorização das eleições. A desvalorização das eleições no caso da Europa é muito evidente, é tão evidente. Primeiro exemplo, as eleições europeias. Verdes e liberais e socialistas prometiam nunca permitir um acordo para a composição dos órgãos executivos da União Europeia, a Comissão Europeia, com a extrema-direita. Von der Leyen manteve uma ambiguidade sobre isso e, apesar de ter os votos socialistas, verdes e liberais, conseguiu imediatamente fazer esse acordo com a extrema-direita. E esse acordo significa uma Comissão Europeia em que a presença de intermediários, a presença de lobistas, a presença de partes interessadas nesta gestão é tão evidente. O comissário do clima, holandês, é um homem que trabalhava para a Shell. A comissária eslovena era uma lobista de vários interesses de empresas transnacionais. A comissária búlgara esteve envolvida num escândalo de venda de passaportes. E o comissário italiano, indicado por Meloni, esse é o caso mais maravilhoso de todos. É um homem que já foi condenado a 4 anos de prisão por um caso de corrupção. E libado mais tarde, recuperado politicamente, ei-lo agora comissário europeu. E se este exemplo da escolha dos membros da Comissão Europeia com um acordo com a extrema-direita é tão conclusivo sobre a mentira que foram as eleições europeias, temos um outro exemplo ainda, um segundo exemplo, também contemporâneo, imediato, que é o da escolha do primeiro-ministro francês e a nomeação do governo francês. Macron provocou eleições precipitadas que não era obrigado a convocar, devido aos maus resultados que o seu partido teve nas eleições europeias, desencadeou em poucas semanas eleições legislativas, foi arrasado nas eleições legislativas, a esquerda ganhou, foi a coligação, a força da esquerda foi a mais expressiva na eleição de deputados e, no entanto, Macron decidiu não nomear uma primeira-ministra que resultasse dessa expressão popular e ir buscar o quarto partido na ordem da votação, os republicanos, a velha direita francesa, para com ele, com Michel Barnier, organizar uma frente de macronistas e da direita, com alguns ministros de composições de extrema-direita.
Macron tinha, apesar da sua derrota, aceitado um princípio de barragem republicana. Foi, aliás, o que elegeu muitos dos seus deputados, que teriam desaparecido se não fosse assim, porque tiveram os votos da esquerda para impedir a eleição de deputados da senhora Le Pen. E da mesma forma, alguns eleitores de direita, não muitos, mas alguns eleitores de direita e até macronistas, votaram em candidatos da esquerda para impedir a eleição de deputados e deputadas da senhora Le Pen. Depois desta barragem republicana, o governo que Macron escolhe, contra o que foi prometido e contra o que foi feito nas eleições, é um governo de aliança e de proximidade da direita com a extrema-direita, que, aliás, depende dos votos da senhora Le Pen no Parlamento. A mentira como forma de organização das eleições não costuma esvair-se tão depressa. E, no entanto, no caso da Comissão Europeia e no caso do governo francês, é um ápice o tempo que medeia entre as eleições e a conformação de governos ou da Comissão contrários àquilo que foi prometido aos eleitores. As eleições tornam-se, portanto, uma mentira, e uma mentira que procura captar votos e atenção para conseguir exatamente o contrário do que foi dito e do que os eleitores esperavam, desejavam e aquilo que votaram. Mas há um segundo fator de desagregação da política, que é a emergência, já tem alguns anos, que se vai consolidando como tendência dos bufões como organização da política. Bom, isso já vem de Modi em 2014, já vem da eleição de Trump em 2016, já vem da eleição de Bolsonaro em 2018, da reeleição do Modi, entretanto, Trump e Bolsonaro perderam, Trump recandidata-se, junto com outros bufões também que o apoiam. Elon Musk é talvez o mais expressivo deles, o homem mais rico do mundo, que pretende ser parte de um governo de extrema-direita, argumentando, aliás, que as eleições devem ser dispensadas. E trazendo a ideia tão extraordinária, não nova na verdade, mas tão extraordinária, de que o governo devia ser das pessoas mais competentes, dos que sabem mais, dos oligarcas, dos plutocratas, no caso dele. A campanha de Trump é uma nova reencarnação desta atividade. Na Carolina do Norte apresenta um candidato, Mark Robertson, que se elogiou a si próprio como um nazi num site de comunicações pornográficas, já agora, para acrescentar um pouco de picante a toda esta história de bufonaria. O que de tudo isto resulta é que, com os eleitos que mentem, com as eleições que foram enganadas e com as candidaturas destes bufões, há uma aceleração da crise da política. E ela passa por atropelar, por reduzir, por conter, por mentir à democracia. A democracia torna-se, portanto, um dos principais fatores de resistência ou de conflito, de disputa, nesta aceleração da crise do mundo de hoje. Olá, viva! Churdir é o mote de hoje para seguir um pouco mais além do azul. Uma palavra, na verdade, é como a água. Raramente se tem quieta e, havendo o caminho por onde se infiltre, é por aí que corre. Galga tempos, fronteiras, transpõe línguas e acomoda-se às necessidades de quem a usa ou diz, não raro muda de estado, consoante latitudes e demandas, ou seja, muda de sentidos. Churdir, essa palavra ainda tão usada em Trás-os-Montes e tão rara já no resto do país, em língua mirandesa, emancipou-se um pouco. Significa, mais do que trabalhar arduamente, significa andar nas lidas da vida, mas também besbilhotar, metendo a foice em seara alheia. E muito teve de churdir, aliás, o mirandês, para se manter à tona, autónomo, para se insinuar, romper à superfície e ressurgir à revelia contra todos os embargos e contratempos. Considerada pela Igreja a língua do diabo, que a dizia incompreensível para os santos ouvidos de Deus, que ao que consta inventar todas e mais alguma das línguas de Babel, pelos vistos menos o mirandês. Durante o fascismo, o mirandês também foi reprimido. Aliás, reprimido como tudo o que se pudesse assemelhar à resistência de uma identidade própria e avessa à ordem dominante. Desde 1999, eu não queria deixar de o lembrar,
que o mirandês passa a segunda língua oficial de Portugal. E há uma luta diária, feita com dedicação e trabalho árduo, de quem faz pela vida da língua em Miranda do Douro, de quem continua a surdir em Miranda do Douro. É que nisto das diferenças, das identidades, das minorias entre a maioria, tudo é afinal uma questão de grau e uma matéria em perspectiva. E há palavras que resistem, infiltrando-se, quase que se deixam abater quando caem em desuso, mas à força de tantos surdirem, revivem de língua em língua e de região em região. Palavras, no fundo, que trazem embuçados tantos sentidos a morar lá dentro. Na verdade, naturalmente, cada palavra é migrante e está em mutação, e há sempre algum momento em que é sentida com descaso, arredada do falar comum, do taramelar comum. Como as pessoas, afinal, quando são tratadas com o descuido de quem confunde o horizonte com a fronteira. Essas terão sempre mais por que penar, mais que surdir quando fazem pela vida. Mais árduo é o esforço para se manterem à superfície, para romperem a crosta do mundo. Para alguns tão macia, para outros tão maciça. Por isso é que eu gostava de vos lembrar um livro e lembro ainda com memória fresca de uma notícia dos últimos dias. É uma notícia que de tempos a tempos se vai infiltrando com outros ecos neste avanço cíclico e em espiral por onde seguem as narrativas da história do mundo. No fundo, onde se sente mole, acalca-se. É a notícia de que a Alemanha, ao arrepio do Acordo de Schengen, está a restabelecer o controle das suas fronteiras terrestres. E a esta notícia crescem as ululantes vozes, também crescentes, contra a imigração e também as notícias de refugiados deixados ao abandono sem abrigo nem apoios pela cidade. Este livro não é de agora, mas felizmente nem a literatura se deixa resgatar pela efervescência do tempo, nem pela urgência do cotidiano veloz. A literatura que interessa, aquela que interessa mesmo, conhece a realidade, a essência humana de outras vidas, de outras estações. Da escritora alemã Jenny Epernbeck, gostava então de lembrar um livro que é de 2015, mas que foi editado entre nós pela Relógio d'Água em 2018. Chama-se Eu Vou, Tu Vais, Ele Vai. Curiosamente, com este título que interrompe a conjugação do verbo ir justamente na terceira pessoa do singular e que justamente não prossegue a lenga-lenga conjugada até à pluralidade de um nós, como seria desejável. Eu vou, tu vais, ele vai, conta como Richard, professor universitário jubilado em Berlim, se vê confrontado com a presença de uma comunidade de africanos refugiados que fazem greve da fome, erguendo tendas na Praça Alexander, em Berlim. Exigem em desespero, uma saída para a sua situação. Como acontece hoje em Lisboa, por exemplo, acontece a tanta gente ao passar por estes dias pela Igreja dos Anjos, Richard passa também por esse cenário, pela praça, vê-o sem o ver, distraidamente desatento. Só quando chega à casa e se confronta com a notícia integrada nos noticiários é que se obriga a uma reflexão sobre o caso. E então estranha nada ter visto. Pode ler-se nas primeiras páginas do livro, e passo a citar. Os homens de pele negra não dizem quem são. Não comem, não bebem, não dizem quem são. Limitam-se a estar ali. O silêncio daqueles homens que preferem morrer a dizer quem são une-se à espera dos outros que querem uma resposta a todas as perguntas que fizeram e converte-se num grande silêncio na Alexanderplatz, em Berlim. Como é possível que Richard, ao passar pelas pessoas negras e brancas sentadas e de pé, não ouça este silêncio? Richard é viúvo, professor jubilado na universidade onde lecionava estudos clássicos. Isto é importante porque é bom conhecer afinal as origens da história para perceber em que alicerce se sustenta o mundo. E não é por acaso que o livro vai entretecendo o texto primário, a narrativa primária,
com citações, memórias, referências culturais, referências literárias. Richard dizia então, é reformado, sem família e tem tempo, portanto, para estar no mundo e, consequentemente, para pensar o mundo. E este é também um livro sobre o tempo, o nosso próprio tempo e também aquele que podemos dedicar a conhecer o outro. Richard, e isto também é importante, chegar à Alemanha ainda criança, em plena guerra, vindo da Silésia, e viver em Berlim-Leste até à queda do muro. Tivera, portanto, de se adaptar, ele mesmo estrangeiro em sua terra, à efervescência da vida capitalista a dado momento da sua vida. Este vai ser então o ângulo social, pessoal, também com que procurará compreender a situação dos refugiados, projeto com que vai ocupar o largo tempo de que dispõe. Um caso de estudo teórico, metódico, sistemático, que se vai tornando cada vez mais empático e emotivo ao longo do livro, numa espécie de procura de compreender não só o que sente o outro, mas, sobretudo, o que pode funcionar ou o que pode significar esse mesmo sentir. Em 2 subtextos simbólicos se firma com alguma sutileza o livro. Um respeita ao morto no lago, eu já explico. Richard vive à beira de um lago onde morreu um turista, um homem que não chegou a ser resgatado, sequer encontrado. Isso levou os habitantes das redondezas a evitarem o lago e o local durante todo o verão. No fundo é uma incomodidade, um mal-estar, que não traz implicações diretas para a narrativa primária, mas que vai assombrando o ambiente, assim como o livro, como um mal-estar permanente e sucessivo. No fundo, algo que não se vê, mas que lá está, como um mal inquinando e assombrando a vida. O outro alicerce em que se sustenta o livro tem a ver com a própria nomeação, com a própria identidade, a incapacidade de ver o outro, sequer como um tu ou um ele, mas como um nós, a incapacidade de ver o outro como um nós, precisamente aquele pronome que o título do livro, eu vou, tu vais, ele vai, se furta. Estes homens refugiados começam, como li na citação inicial, por recusar a dizer o seu próprio nome. Só aos poucos, com a aproximação de Richard, vamos sabendo como cada qual se chama e qual a sua história. Ali, Caron, Ossarobo, Kahil, Rashid, Zahir, Abdeslam, Mahomed. E é então do silêncio e da voz, da ausência e da presença, da identidade e da sombra que este livro fala, até mais do que ir ou ficar. É disto que este livro fala quando seguimos a história destes refugiados pelos olhos cada vez mais próximos de Richard. Os homens são mantidos num velho lar, num lar abandonado, a quem se entrega um passe, alojamento, dinheiro de bolsa até, mas a quem se nega um espaço, uma presença, uma pertença, mantendo-se um estatuto ambíguo de semi-existência. Um incómodo silenciado, presença ausente, tal como um morto, aliás, dentro do lago. Há uma altura em que decisões se tomam e chega a concretude abstrata da Carta dos Serviços Estrangeiros e no livro sucede-se a lista dos que têm de partir. E aí dá-se então uma pausa naquilo que podemos chamar de sequência estrutural do livro. Numa página dupla, suspende-se o texto, suspende-se a narração convencional, de modo a que sobrevenha o silêncio. E o leitor depara-se com 2 inusitadas páginas vazias em que se repete somente uma frase, assim, uma linha a negro em 2 páginas em branco. Para onde vai uma pessoa quando não sabe para onde há de ir? O livro, composto pelo cruzamento de referências e citações, mostra a consciência da história e da memória, a par do tempo, como aquela raiz funda para compreender as realidades da vida. E faz ressoar, a dado momento, a dada altura, um eco de um poema de Brecht, de que Richard se lembra, em passant, ao dar conta dos comentários, que seriam de extrema-direita, se não fossem só de maldade, ou insensibilidade, ou ignorâncias extremas, esses comentários que se vão atropelando nas redes sociais. É um poema sobre um cavalo prostrado numa valeta, a quem
Ainda vivo e arquejante, as pessoas esfaimadas vão arrancando a carne para se alimentarem. O cavalo, às suas mãos, acaba por lamentar os que os assassinam, acaba por lamentar a desumanidade daquelas pessoas. Leio o poema na íntegra, intitulado Faladá, estás aí pendurado. Puxando minha carroça, apesar da fraqueza, cheguei até a Alameda, Frankfurt. Lá pensei, ó Jesus, essa fraqueza, se não me cuido, pode acontecer que eu acabe na sarjeta. 10 minutos depois, restavam apenas os meus ossos na rua. Mal acabara de cair no chão o pescoço, o cheiro criou asas, já saíam correndo das casas pessoas famintas. Um pedaço de carne queriam obter. Com facas arrancaram uma carne do osso e eu, que ainda vivia, não havia terminado de morrer. E repito este verso, e eu, que ainda vivia, não havia terminado de morrer. Mas eu os conhecia de antes, o povo. Sacos para me proteger das moscas me traziam, davam-me pão de ontem e ao cocheiro diziam que me tratasse bem, davam-lhe conselhos. Antes tão amigáveis, tão hostis hoje. De repente, assim mudados. O que é que aconteceu com eles? Então me perguntei, que frieza deve-se ter apossado dessa gente? Quem os trata tão malevolente que cada um se torna assim desprezível? Ajudem-nos, portanto, e que o façam com presteza, senão lhes acontecerá algo que os senhores não julgam possível. A tradução é de Paulo César Sousa. Devíamos, pois, dar ouvidos ao sabedor cavalo Faladá e surdir todos nós por uma centelha de humanidade no mundo. É que, como aliás compreende Richard no seu pensamento final, que é a última frase do livro, aquilo que aguentamos, aquilo que nós aguentamos, é apenas a superfície do que não aguentamos. Aliás, como um lago, como o mar. Obrigada. Este Um Pouco Mais de Azul, agora albergado no público, teve a realização de Miguel Bordalo, a produção de Joana Louçã, música de Filipe Melo e grafismo de Tiago Tavares. Pode seguir-nos neste podcast, pelo online do público ou também no YouTube.